utilizado. Eu não tenho dúvida que hoje, assim como nós tivemos no HIV, que através da associação de medicamentos houve, fazendo sim um coquetel, houve uma melhora da resposta, eu não tenho dúvida que hoje nós teremos realmente uma melhora da resposta associando medicações e não usando a monoterapia, que é uma droga só no tratamento. Porque alguns médicos comemoram que têm adotado determinados procedimentos e acabam tendo resultados. Nós tivemos já toda aquela polêmica em relação à cloroquina, que continua sendo adotada em alguns casos, mas se percebeu que não é uma fórmula mágica, não é o remédio mais adequado para todos. Tem a questão de uso de corticoide, azithromicina, a gente só ouve falar dos tratamentos. Como é que é a decisão do médico na hora que tem a internação e se percebe que é um caso mais grave? Pois é, toda vez que nós falamos de um caso mais grave, nós documentamos sendo um quadro mais grave, nós temos alguns parâmetros que são parâmetros tanto clínicos quanto parâmetros laboratoriais. Então, principalmente aquele paciente que vem com, seja desconforto respiratório ou uma queda na sua oxigenação de forma mais pronunciada, assim como a associação dessa questão de ter uma diminuição da oxigenação com um comprometimento pulmonar mais importante, principalmente nos exames radiológicos, normalmente a própria tomografia, mas também nós temos a disponibilidade de ter alguns exames de sangue que nos dão uma característica de objetividade, quer dizer, ele deixa de ser um parâmetro subjetivo, aí eu acho que ele está grave. Não, eu tenho a documentação de algumas provas que mostram quanto esse indivíduo tende a evoluir para uma gravidade maior. É claro que quando o indivíduo já entra em insuficiência respiratória franca, qualquer um consegue fazer essa avaliação quando ele chega numa unidade de atendimento já com seja a pressão arterial bastante comprometida, seja um desconforto respiratório clássico. Mas é sempre importante, como médicos, nós fazermos a antecipação de identificar quem são esses pacientes de potencial de gravidade que merecem não só ser internados e quais desses que estão internados que merecem ir para as unidades de terapia intensiva. Nós temos situações de pacientes que são internados, que têm alguns critérios de gravidade e não obrigatoriamente evoluam para a necessidade de intubação, portanto não obrigatoriamente sejam mantidos nas unidades de terapia intensiva, mas também acabam sendo beneficiados pelos protocolos de pesquisa. E é interessante que exatamente esses protocolos de pesquisa que fazem com que esses indivíduos, muitas vezes, evoluam de uma forma satisfatória a ponto de não precisarem ser intubados, portanto, não precisariam ser deslocados para as unidades de terapia intensiva. Bom, como eu falei no início, a gente tem uma preocupação muito grande com os números que estão aumentando bastante aqui no Brasil, tanto de mortes como em relação à contaminação, só que a gente tem resultados também de pessoas que estão se recuperando. E aí, para fecharmos esse lado aí dos tratamentos, o senhor percebe, estando na linha de frente, no dia a dia trabalhando, que há alguma resposta mais rápida, exatamente por se saber da possibilidade de utilizar vários medicamentos? Pois é, hoje é interessante que a gente sempre acaba sendo criticado por falar número de casos de pacientes que morreram e esquecem que aproximadamente 50% desses pacientes, nós já tivemos 55%, mas hoje 49% dos pacientes que foram internados de forma grave acabaram sendo tratados e tiveram alta. Quer dizer, isso é algo positivo. É claro que nas estatísticas, para que a gente possa dizer o quanto a evolução da doença está acontecendo, é uma situação diferente. Então aqui nós existe sim o benefício desses 49%, e a gente está falando de quem? Daqueles indivíduos que internaram, na maioria das vezes, de forma grave. Por isso é muito importante a gente entender que quanto mais precoce esse indivíduo procurar um serviço médico, maior vai ser a chance dele evoluir de uma forma mais satisfatória do que aquele indivíduo que negligencia, banaliza os seus sintomas do tipo, mas eles falaram para a gente não procurar hospital, é melhor eu ficar em casa, eu não quero ir para o hospital, afinal de contas, se eu for ao hospital, eu incorro ao risco de ficar internado. Quer dizer, quando você posterga, e a gente acaba vendo isso inclusive também em jovens,
que acabam postergando evoluções mais desfavoráveis, são aquelas pessoas que chegam ao pronto-socorro de uma forma muito mais desconfortável, precisam sim unidades de terapia intensiva e muitas vezes acabam não respondendo da mesma forma que poderiam responder caso tivessem vindo um pouquinho mais cedo. Em termos de resultados de drogas, como a maioria dos protocolos são protocolos absolutamente fechados, então muitas vezes nem mesmo os participantes dos grupos sabem quem foi o paciente que recebeu o quê, então nós não temos essa preliminar. É claro que a gente, quando se esbarra nos corredores com os nossos colegas, a gente quer, e aí, o teu grupo está usando o quê? Tem tido boa resposta? E o teu? Então, é óbvio que quanto mais respostas, melhor, porque a gente vai querer, sim, guiar de uma maneira muito mais precoce também um tratamento adequado. Perfeito. Agora nós estamos acompanhando a flexibilização das quarentenas aí em vários países e alguns casos chamam a atenção no exterior. Nós tivemos a Nova Zelândia seguindo todos os protocolos, colocando a quarentena de uma forma até bastante radical, mas obtendo excelentes resultados. Agora temos a Suécia num outro sentido e a Nicole Fusco está aqui com a gente para falar exatamente disso, né, Nicole? Boa tarde. Oi, Denise, boa tarde para você, boa tarde, doutor Jean, boa tarde a todos que nos acompanham. Exatamente, Denise, na semana passada, a Organização Mundial da Saúde, o diretor executivo Michael Ryan, ele disse que a Suécia era um modelo a ser seguido, no sentido de que se a gente quiser ter uma sociedade sem lockdowns, ou seja, sem os fechamentos totais de cidades, estados ou países, seria interessante nós nos basearmos, então, neste modelo da Suécia. O que é esse modelo, né? A Suécia, ela não adotou o fechamento total, não adotou medidas restritivas e severas para os cidadãos de ficarem em casa, de fazerem o isolamento social. E, doutora, eu gostaria de te perguntar o que o senhor acha desse modelo da Suécia e se ele pode ser implementado em outros países, como no Brasil, por exemplo. Pois é, nós temos uma situação em relação à Suécia que é uma relação, por exemplo, extremamente peculiar. Por que ela é peculiar? Porque nós temos uma realidade, tanto de número de habitantes em relação ao Brasil é totalmente diferente, ou se a gente for comparar com os Estados Unidos, nós temos lá 10 milhões de pessoas, quando 10 milhões de pessoas acabam fazendo parte, por exemplo, do município de São Paulo. Então, a situação do modus de vida, de habitação dessas pessoas é muito diferente do que as condições sociais que nós temos. Lá, as pessoas muitas vezes moram uma pessoa na mesma casa. Aqui nós temos num cômodo 8 a 10 pessoas. Da mesma forma, lá o governo favoreceu dando um subsídio de 90% dos salários, fazendo com que as pessoas possam continuar trabalhando, mas de forma remota. Então as pessoas se sentem muito mais confortáveis e falam, eu acho que eu não vou sair para a rua, eu vou ficar aqui em casa. Então a circulação das pessoas acabou acontecendo de uma forma muito mais tranquila do que no Brasil, que a condição social, a condição das pessoas terem que sair para trabalhar, então é muito diferente, né? Então isso não tenha dúvida. E nós temos lá uma situação muito diferente em relação a todas as situações. Por exemplo, se a gente for ver o número de leitos que tem a Alemanha para UTI, nós temos 29 leitos de unidades de terapia intensiva para cada 100 mil habitantes. Na Inglaterra, como na própria Suécia, nós temos 6 leitos para cada 100 mil habitantes. No Brasil, nós acabamos tendo 1,5 a 2, vai depender dos locais, para cada 100 mil habitantes. Então, nós também temos menos número de leitos, a chance de impacto pelo volume de pessoas que nós temos na evolução e progressão da doença acaba sendo muito maior, com risco grave de nós termos evolução muito fatal do colapso do sistema de saúde no nosso meio. Nós conversamos aqui com Jean Gorenstein, médico infectologista do Emílio Ribas. Doutor Jean, muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Jornal Jovem Pan. Uma boa tarde, um bom trabalho. Um grande abraço, muito obrigado a todos.